Agora, na página 5, em argumentologia, a sequência, média, ações e magnitude. Só aqueles 3 parágrafos. Tá bem. Aqui. Queria o quê? Comentar? Ela pergunta, seriam posicionamentos relativos a quais circunstâncias intrafísicas? Uma situação dentro da TENEPS ou uma situação ordinária no nosso dia a dia na SOCIM? Junta tudo, põe mais um pouco, que é para isso que serve essas 3 elementos aqui da argumentologia. Eu, pessoalmente, escrevi isso em função de um trabalho que eu fui fazer, na condição de infiltrada, como tradutora, agora no mês de abril, como tradutora de uma comissão diplomática congolesa que veio ao Brasil, veio a Foz, e veio fazer uma interlocução com a Itaipu para a construção da usina de Inga, para a continuação da usina de Inga na Bacia do Congo. Vieram esses congoleses, a Itaipu ia doar a tecnologia, e nós tínhamos aqui Itamaraty representado, a ONU de Viena, a ONU de Washington, a ONU de Brasília, que me contratou, e mais toda a diretoria da Itaipu e a equipe africana. Eles falam francês, porque eles foram colonizados, uma parte do Congo era belga, colonizado em francês. Então, é a língua oficial deles, depois das 8 que eles têm entre as tribos todas lá das etnias. Então, é o francês. Eu fui a intermediária de todas as reuniões, a escrita, a preparação do tratado que vai envolver 5 países e que a Itaipu deu como modelo o tratado binacional com o Paraguai, a reunião jurídica, a reunião fiscal, financeira e tecnológica. Então, tudo que eles diziam de um lado ou de outro, eu ia repetir. Então, eu poderia pôr a energia correta, eu poderia usar palavras ideais para que aquilo chegasse da forma melhor ao lado de lá. E do lado de cá, também a mesma coisa. Então, eu fiquei funcionando como princípio um coincidência opositório. Não era uma oposição real, mas há uma diferença abismal nas culturas, e principalmente na questão econômica. Então, muitas perguntas que ficavam nas entrelinhas e muitas respostas que não eram tão claras, eu podia traduzir e passar de uma maneira mais eficiente para ambos os lados. Eram umas 23 pessoas. Eu era a única mulher num país que não tem o menor respeito, assim, socialmente, pela mulher. Única mulher presente e a única que dava a informação de um para o outro. A pessoa que me contratou fala perfeitamente francês, mas ele queria uma pessoa de fora. Essa pessoa que me contratou é a pessoa que morava no apartamento que eu moro hoje, eu não sabia. Ele morava lá, antes dele ir para a ONU, para Brasília. Morou no mesmo apartamento aqui que eu moro. Nossa, que interessante. Então, assim, sincronicidades como essa aconteceram algumas quantas. A principal foi do meu livro Autocura através da Reconciliação. Esse aqui está sem, mas a edição de 2009 tem uma tarja do Ano Internacional da Reconciliação da ONU, 2009. Os livros que estão por aí, da minha edição de 2009, tem essa tarja, com o símbolo das Nações Unidas. E eu dei um para cada um. E eles olharam e falaram, a senhora escreveu sobre a reconciliação por causa das Nações Unidas? Claro, por causa das Nações Unidas. As Paranações Unidas. Então, caiu como uma luva, o tema caiu como uma luva. Então, eu escrevi essa média, a gente saber a média conscienciométrica do grupo, quem é? O de mais experiência, o de menos experiência. Eles me questionaram, afinal de contas, a senhora é o quê? Eu sou escritora, eu sou pesquisadora de quê? Da consciência, da saída da consciência fora do corpo. Um olhou para o outro, todos os delegados, e um disse, claro, c'est le déplacement de la conscience, c'est ça. Claro, é o deslocamento da consciência, é isso que ela estuda. Eles acharam a coisa mais natural. Ninguém ficou surpreso, nem achou uma coisa fora do comum, nada demais. Então, a média conscienciométrica dos dois lados, dos interlocutores, a gente precisa saber. Com a sua sinalética, você pode agir de uma maneira muito mais pacificadora. Então, na fala do diretor nacional, da usina nacional, havia uma saudação aos irmãos africanos e uma questão de uma dívida de gratidão com eles. Eu pude fazer a tradução desse discurso. É claro que não, a energia não foi só minha, é claro que tinha gente muito mais avançada atrás desse padrão para poder falar o que precisava de ser falado aos irmãos africanos. E eu vi a magnitude devido aos interesses, os interesses de um lado. E outra coisa, essa usina vai levar eletricidade a milhões de africanos.
E as mulheres que andam, às vezes, 10 quilômetros para buscar lenha, para poder ter alguma coisa em casa. E isso foi a própria pessoa que me contou, que me passou essas informações. Então, milhões de africanos serão beneficiados por essa usina de Inga. Então, a magnitude é da Reurbex, não é da Itaipu. A Itaipu é muito grande, mas a Reurbex é muito maior. Então, eu vi que havia um processo por trás disso, que eu estava ali naquela posição por uma razão bem clara. Eu não sou tradutora oficial, mas eu fui contratada por essa pessoa, da mesma forma que fui contratada quando veio a Madame Mitterrand ao Brasil, que era presidente de uma ONG chamada France Liberté, que quer que a água mineral seja estatizada e seja distribuída para a população. Então, ela defendeu isso durante muitos anos e ela fundou a instituição dela no mesmo ano que o Instituto foi fundado, em 1988. Tá ok. Na página 2, na fatologia, na 7ª linha, no final da 7ª linha, você comenta sobre o senso paradiplomático inato. Você já, acho que respondendo a uma outra pergunta, você já mencionou algumas, pelo menos que eu entendi, algumas causas, né, ou algumas origens desse senso paradiplomático inato. Você falou um pouco das suas experiências aí, inclusive de vidas passadas, e o próprio aplicação, o saber aplicar esse princípio já daria esse senso paradiplomático inato. Mas eu queria que se você pudesse explorar um pouco mais isso. Que tipo de experiências, vivências, trafores, né, vão se constituindo na consciência a partir dessas experiências que levam a essa paradiplomacia inata? Cris, eu vejo que é a necessidade. O que fez esse traço se acentuar tanto na minha personalidade, e hoje eu trago para a parapedagogiologia, porque eu vejo que a parapedagogia conscienciológica, ela é essencialmente a paradiplomacia, no meu entendimento. A TARES, para mim, é essencialmente paradiplomacia, porque você tem que ver os níveis dos princípios conscienciais que você está esclarecendo. Você não pode descurar um minuto de qual é o nível e a dose da informação que você pode dar para aquele lado e como essa informação vai ser usada do outro lado, porque ainda tem o uso da informação. O diplomata, ele tem que filtrar a informação, porque muitas vezes, na boa vontade, boa intenção de organizar alguma coisa, ele filtra uma informação que não é adequada para aquele nível evolutivo, e aquela informação vai ser usada contra ele. Então, o fato da necessidade, então eu te falei, a necessidade faz isso, que é uma forma de parapedagogia, é uma forma de TARES, que é desde o início. Eu vejo um outro atributo importante, que ele realmente tem um peso nesse contexto, que é a coragem. Eu vejo que não pode haver paradiplomacia sincera, positiva, cosmoética em alto nível, de uma personalidade pusilânime. Então, porque às vezes, para conseguir a paz, você tem que ir à frente do exército dos dois lados. Você tem que chamar o exército desse lado, quem é o chefe, conversar com ele. Depois você vai do outro lado, conversa com o chefe do exército do outro lado, para você articular o princípio coincidência opositório. Ele se aceita essa realidade, esse aqui também aceita. Agora vamos pôr os dois para conversar. E você fica no meio assegurando o Estado de Direito, para aquilo não virar uma guerra, um puxar a espada para o outro, cortar a cabeça. Essa foi a minha vivência o tempo todo. Então, eu até acho assim, eu tenho uma responsabilidade direta no sentido da etiqueta, pelo menos da etiqueta francesa, eu tenho uma responsabilidade bem direta de ter, vamos dizer, incutido essa prática nos ambientes. Por quê? E eu falo isso até hoje. O francês, se não fosse a etiqueta, eles se enforcariam uns aos outros, até hoje. Então, você entra numa padaria, merci madame, merci à vous, c'est moi qui remercie, je vous en prie. E no fim você não consegue nem ir para casa com o pão, de tanto agradecimento. Se eles pudessem, eles davam com o pão na sua cabeça. Coitado de quem não sabe fazer o rapapé. Coitado, vai sair sem pão. Sai sem pão. Bonjour, madame, bonjour. Ça va très bien, et vous-même? Moi aussi, et vous? E fica nesse negócio, nunca termina. Você tem vontade de ir embora, cortar a conversa e não consegue. Então, isso foi feito para as pessoas não voarem nos pescoços umas das outras, literalmente. Era um rapapé danado, tira daqui, abaixa o chapéu, deixa a espada lá do lado de fora, essas coisas. Criou-se todo um ritual,
mas no fundo era para tirar a brutalidade, a grossura, a falta de jeito, o Neandertal, o Cro-Magnon, que habitava aqueles seres. Versalhes, os palácios eram com esse objetivo, era para dar bastante distância para a pessoa andar, para ela poder ter um jeito de pensar um pouco antes de cortar a cabeça do vizinho, que punha a cabeça de fora, cortava. Então, essa questão da etiqueta e de tudo mais, tem a sua razão de ser. Todos os modos de viver, de bom viver, a convivência, essa parte da elegância, isso tudo surgiu para a domesticação mútua, sabe? Porque era tudo um ambiente de muita brutalidade, de muita falta de jeito, né? Era um ambiente totalmente masculino. Não é fácil a gente, numa posição feminina, na Idade Média, uma mulher na Idade Média e governante, é demais. É demais, aí não dá, aí fica forte. Então, veja, o único jeito era instalar um clima de elegância, de erudição, de respeito, de cortesia, de educação, para que as pessoas que não estavam nesse nível se recolhessem a sua insignificância e não matassem uns aos outros o tempo todo. Então, o senso inato da paradiplomacia vem daí. Mas vejo também, Cris, um fato importante, é que nessa época já existia a questão parapsíquica. Recentemente, eu estava com o professor Valdo um livro de um autor chamado Jean Aurier, e ele fala, ele discorre sobre o século XVI, mas principalmente pela personalidade Catarina de Médici. E ele usa exatamente essa expressão, os fenômenos parapsíquicos, le phénomène parapsychique. Então, é a primeira vez que eu vejo num livro de história uma referência com essa expressão, falando das precognições, dos avisos, de sentir a energia, da visão de pessoas que tinham acabado de dessomar e tudo mais. E a consulta a especialistas desse tipo. A questão da amizade, né? Das amizades. Ao Nostradamus. A amizade com Nostradamus e outros que faziam com que se pudesse ter essas informações, até certo ponto, eu diria privilegiadas, porque elas vinham de outra fonte e saíam um pouco daquela grossuda, daquele barbarismo que existia naquela época, né? Aquela barbaridade toda, a barbárie. Eu vejo, então, que tudo isso ajudou. Então, eu vejo que o senso inato de paradiplomacia vem muito da questão parapsíquica também, de perceber as energias. E isso é o que mais ajudou. Permite, Jarba, só eu emendar aqui, tá? Então, até aproveitando essa sua resposta, Mala, no final da terceira linha, nessa mesma página da fatologia, você fala as habilidades sociais e parassociais na manutenção da posição pessoal singular. Isso seria parapsiquismo e outras coisas mais. Essa sua resposta também complementaria o que seriam essas habilidades sociais e parassociais para a manutenção da posição singular, ou seja, não poder ser enquadrado em nenhum tipo de formato. Por exemplo, os historiadores que tentaram isso não conseguiram. Até agora, nenhum deles tem consenso. E há historiadores que são, assim, frontalmente, vamos dizer, eram grandes adversários da monarquia, detestavam a monarquia naquela época, detestam hoje também, e escrevem o pior que podem a respeito dos personagens, até distorcendo, muitas vezes, a personalidade ou a ação daquelas pessoas, sem nenhum escrúpulo. Então, eu vejo que sustentar uma posição singular em qualquer vida, em que a pessoa não entra em nenhuma formatação, por exemplo, vamos usar o meu exemplo aqui como cobaia, que já estou aqui nessa posição. Quando perguntam assim, mas você, afinal de contas, é o quê? Eu falo, eu não sou nada. Eu não sou psicóloga, eu não sou médica, eu sou eu, e a minha cultura não vem dessa vida. A cultura que eu tenho, eu peguei de outro lugar. Eu trago do meu paracérebro e tudo mais. Então, discutir na academia, como eu já discuti centenas de vezes, eu já dei aula no ITA, eu já dei aula em tudo quanto é lugar, e vem essa clássica pergunta, na UNB, por exemplo, quando aquela professora no curso de extensão, que eu estava dando, sobre autodidatismo, e ela pergunta, mas afinal você é o quê? Eu falo, nada, eu sou a tese desse curso. Eu sou a tese do curso. Se eu tivesse curso, não podia dar esse curso. Porque se eu tivesse feito a formação formal, não poderia dar o exemplo. Então, eu sou o exemplo vivo de que essa é possível. E o professor Valdo, quando eu fui estudar psicologia, que eu já conhecia a conscienciologia, foi estudar, o professor Valdo falou comigo assim, eu tenho um pouco de preocupação, Malo, com esse curso seu. Eu falei, Valdo, por quê? Pode te estragar.
Eu falei, você pode ficar tranquilo, que eu jamais vou estar defendendo nenhuma teoria da personalidade. Isso não me pega, mas não me pega mesmo. Então, eu passei por tudo aquilo, achei muito bacana, levei as professoras para estudar no Instituto, algumas, até com o livro publicado, e vejo que esse aparente, vamos dizer assim, processo de não ter uma formação formal, acadêmica, me dá uma liberdade de expressão, que eu posso estudar qualquer área, eu posso ser qualquer coisa, eu posso dizer o que eu bem entender, eu tenho uma liberdade de expressão enorme, porque eu não estou vinculada a nada, eu não respondo a nenhum conselho de nenhum tipo, eu não tenho... A minha questão toda é com a multidimensionalidade, eu respondo pelo que os amparadores me passam. E onde eu vou, eu falo a respeito disso. E eu não tenho nenhum tipo de, vamos dizer, prurido, preocupação, e que isso aconteça. Então, eu vejo que essa liberdade, ela é dura de ser mantida. Isso é uma posição singular que eu tenho. Eu poderia ter feito. Eu perguntei, professor Walter, seria bom eu ter uma formação na psicologia para favorecer o Instituto naquela época? Porque para representar, ele falou, não, Mala, é melhor você ficar desse jeito mesmo. Mas não é qualquer pessoa que eu sei que banca isso em qualquer ambiente. Na frente de qualquer pessoa, de qualquer erudito, de qualquer personalidade. Eu não tenho essa preocupação. Eu me comunico com qualquer pessoa que estiver à minha frente. Acho que me faço entender e compreendo o que aquela pessoa está passando. E eu não preciso de nenhum título, diploma, nada para me dar essa confiança, porque eu já nasci com ela. Essa confiança faz parte do meu certificado natural. Isso é uma posição singular. Ela é difícil de ser mantida, precisa ter muita energia, muita força presencial e principalmente muito amparo. E isso é o que nunca me faltou. Então, eu sempre falo em nome de muito mais gente. Então, não tem problema nenhum, está tudo certo. As nossas posições singulares, enquanto intermissivistas, realmente causam muita estranheza, em geral, principalmente na academia. Né? Você vê, então, só um minutinho, que para os cientistas convencionais, céticos e ateus, nós somos religiosos. Para os religiosos, de qualquer linha religiosa, nós somos ateus. Então, na verdade, a conscienciologia ela tem uma função privilegiada. É o caminho do meio, a filosofia do meio. É justamente o que eu pus na minha bibliografia. A conscienciologia está no meio, portanto, ela tem uma liberdade muito grande de expressão, porque ela, para um lado, ela não vai atender, para o outro também não, então vamos em frente e deixa a turma conversando. Né? Um dia eles vão chegar a algum lugar e a gente também não tem nenhuma preocupação em relação a isso. Agora, Malo, novamente na parafatologia, 11ª linha, gostaria que abordasse a inteligência evolutiva na paracomposição da família humana, orientada pelos evoluciólogos, com vistas à reconciliação grupo kármica. É um show, né? Eu gostaria de entender mais isso, porque isso é justamente o curso de formação do evoluciólogo, assim suponho. Ele faz o cruzamento das fichas entre aquelas pessoas que vão compor aquela família nuclear, na medida exata dos desafios e das reconciliações e recomposições necessárias. É fora de série. Então, você, à medida que vai acompanhando esse movimento e agindo mais ou menos dentro do plano inicial, que você também ajudou a fazer e ajudou a participar dele, você vai sentindo que essa malha, esse tecido, essa relação, ela é muito especial, ela é muito fora de série, em termos do seu aprendizado. Então, pega assim, vamos supor, o que a Malo precisa aprender na vida atual dela aqui? Precisamos juntar aquela pessoa que vai provocar isso nela. Nós precisamos trazer esse pai que vai trazer essa experiência. Aquela mãe que está lá atrás há muito tempo, milênios sem encontrar, pode pôr aqui. Aquela filha vai ser o ideal, porque vai poder fazer a recomposição. Junta esse povo todo, faz uma amálgama daquilo, e aquilo ali é um ambiente mais criativo e o laboratório mais fora de série que você poderia ter. Ninguém poderia escolher melhor do que aquilo que foi feito. Não haveria uma escolha melhor do que aquela. Porque aquelas pessoas juntas vão provocar em você exatamente as reciclagens, os movimentos, os pertúrbios, os aprendizados que você estava precisando. Então, cada um vai ser... É uma peça, é um psicodrama, e cada um já vem com aquela sua fala, e cada participação vai provocar determinada reação em você. E é uma coisa que vai te transformar. Você vai sair melhor e todo o grupo vai sair melhor. Eu falo também no meu livro,
Quando eu melhoro, todos ganham. Se você é o mais lúcido, aparentemente, daquele grupo, ou fez um curso intermissivo, é claro que você é o protagonista daquela história. Se você se sair bem, todos se sairão bem. Se você melhorar, todos serão beneficiados. Se você compreender, todos poderão crescer. Então haverá, vamos dizer, vai se desfazer o nó da discórdia, o nó do desentendimento, para se transformar no laço da união, do entendimento, da pacificação, do crescimento para todos. É dessa forma que eu vejo o papel dos evoluciólogos na trama da família humana, melhor do que qualquer novela. Agora, eu queria que você falasse um pouco aqui sobre o paradoxo do perdão discordante, que tem a ver com... Tem sim, isso é bem interessante. No Autocura através da reconciliação, eu usei muito essa ideia, em relação especificamente a uma pessoa, que foi minha pessoa-alvo desse tipo de experiência. Um perdão incondicional, independente da pessoa mudar ou não. Nós damos o perdão desde que a pessoa se modifique. Ela não cometa mais aquele ato que te estressa ou que te exaspera, vamos dizer, ou qualquer coisa parecida. Então, independente da pessoa mudar, perdoar. Perdoar sem depender de mudança da pessoa. E outra coisa, o autoimperdoamento, ele é bem diferente disso, mas ele é um perdão discordante também, porque você discorda dos seus trafares. E é um ponto muito sério esse. Você tem autoestima elevada, mas discorda dos seus trafares em toda a linha. E está disposto e, vamos dizer, decidido e obstinado até certo ponto de vencer essa barreira, esse gargalo evolutivo. Então, o perdão discordante, ele é muito diferente do perdão religioso da igreja, é que se a pessoa se arrepender e se tornar muito boa, vamos perdoá-la. Não. Independente de qualquer situação da pessoa, o perdão já existe. O perdão é um processo de compreensão. Quem compreende, perdoa. A gente só não entende quando não perdoa, porque não compreendeu ainda. Precisa compreender a pessoa, as motivações da pessoa. Eu penso assim. Certo. 2, na fatologia, na quinta linha, de baixo para cima. A sabedoria de fazer concessões sem perdas evolutivas. Como desenvolver essa sabedoria, Malu? Como avaliar se vai haver perda evolutiva nas concessões? Se vai haver perda evolutiva é quando há compliciamento. Por exemplo, um filho está tendo um comportamento que você sabe que é anticosmoético. E aquilo não pode ser aceito daquela forma. Há pais que se transformam em colegas dos filhos. Eles querem ser o amigão, o boa praça, a mamãe amiga que vai às mesmas festas das meninas, com a saia curtinha, ou vai para o baile funk. Ela está dando um tipo de apoio ao que não é positivo. Então, ela, para não perder ele, para não perder a sua posição, se enturma com o trafar. É a questão de não se enturmar com o trafar. Mesmo que a pessoa fique muito aborrecida com você. Muito paciência. Então, vamos supor um hábito até boboca. A pessoa gosta de todo final de tarde ir para o barzinho tomar chopp. Vamos supor isso. E a pessoa, o jovem que já tem uma noção da inversão existencial, ele já tem uma noção de que o álcool ou qualquer coisa que altere a lucidez dele é o contrário do que ele está buscando. O curso intermissivo foi para ganhar mais lucidez. Se eu vou para um lugar onde está todo mundo bebendo ou fumando, eu estou me intoxicando e perdendo a lucidez. Então ele vai dizer claramente que ele não vai ficar enturmado, ele não vai para o bar para ser boa praça, junto com os amigos. Então, há concessões que são enormes perdas evolutivas, enormes. Aquela mãe, aquele pai, aquele adulto, daria um exemplo muito mais positivo se ele fincasse o pé e falasse de jeito nenhum, estou fora, me inclua fora dessa. Então, eu acho que isso aí, uma frase para substituir isso me inclua fora dessa.